ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, tem nos ajudado, nos dado entendimento, tem nos guiado, nos guardado. A Ele a nossa mais profunda gratidão. Que nós possamos ter a presença do Senhor no nosso viver diário. Eu irei editar alguns textos chamando atenção daqueles que têm se escandalizado dentro das igrejas pelo falso testemunho dos líderes, os pastores, porque dentro das igrejas está sendo pregado um falso evangelho devido à ganância dos dirigentes. Este evangelho pregado não está tendo nenhum efeito e muitos estão abandonando as igrejas. Multidões e mais multidões estão sendo escandalizadas devido ao evangelho que está sendo pregado. Muitos são os líderes que terão de dar conta do sangue destas almas, os quais, no dia do juízo, eles serão encontrados em falta e terão que dar conta da perdição de muitas almas. Mas o meu conselho para o Senhor, para a Senhora, para nós, é que não devemos abandonar a igreja para dar ocasião ao pecado. Se este for o caso do Senhor, da Senhora, que não saímos para dar ocasião ao pecado, podemos até abandonar a igreja, mas não abandonarmos a Cristo, as grandezas do Evangelho do Reino, do Evangelho da salvação. Então, o fogo do Evangelho, as grandezas do Evangelho, as palavras de Cristo devem permanecer vivas no nosso interior. Ainda que saímos de alguma igreja, de algum ministério, mas não devemos sairmos da presença de Cristo. Aqueles que abandonam as igrejas, mas não abandona Cristo, não abandona as grandezas do Evangelho, são estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura, porque estes, mesmo sem estar pertencendo este ou aquele ministério, estes compreenderam, um dia provaram do pão, que é o corpo de Cristo, do sangue,
e estes agora caminham com as suas próprias pernas. Estes não estão ligados em nenhum ministério. Estes estão verdadeiramente ligados na videira. São estes que o Pai procura. Mas aqueles que estão sendo sustentados por um falso evangelho, preso em um ensinamento doutrinário, se sair dessas igrejas, comete pecado, estes, mesmo dentro das igrejas, eles estão perdidos. Então, se sairmos deste ou daquele ministério, não devemos abandonar Cristo, a videira, as grandezas do Evangelho do Reino, do Evangelho da salvação. Então, meu Senhor, minha Senhora, não devemos abandonar este ou aquele ministério para darmos ocasião ao pecado. Como? Eu agora não frequento nenhuma igreja, porque nas igrejas os pastores só querem tirar o dinheiro, só querem pegar o dinheiro da gente. Eu agora não pertenço a nenhuma igreja, estou livre para cometer os delitos. Não, Senhor. Se nós um dia participamos do pão, que é o corpo, do cálice, que é o sangue de Cristo, não podemos deixar as grandezas do Evangelho morrer dentro de nós. Não devemos permitir que este fogo do Evangelho morra dentro de nós, porque nós estamos ligados na videira verdadeira. Como Cristo disse, eu sou a videira. Se nós estivermos verdadeiramente ligados na videira, aí sim, não estamos ligados em placas neste ou naquele ministério. No livro de João 6, Altíssimo Santo Espírito, nos dê sabedoria para compreender mais e mais as grandezas do Evangelho. No livro de João 6, 68 e 69, Cristo disse: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em vós, então mesmo que nós não estejamos permanecendo dentro de uma igreja, mas devemos permanecer em Cristo, permanecermos ligados na videira, porque estes são os verdadeiros adoradores. Enfatizarei sempre que não devemos deixar de levantar o nosso altar para buscarmos as grandezas do Santo Espírito no nosso viver diário, porque eu reprisarei tantas vezes, estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura, estes que não estão ligados em rótulos de igrejas, em placas de igrejas,
mas estão ligados verdadeiramente na videira, que mesmo sem ter um rótulo para eles olharem, para eles se filiarem, mas eles estão na videira, eles estão ligados na videira verdadeira. João 6, 52 a 59. Quem comer deste pão, que é o corpo de Cristo, jamais terá fome. Então, se nós um dia participamos deste pão, que é o corpo de Cristo, bebemos cálice, que é o sangue, simbolizando o sangue de Cristo, não podemos dar evasão ao pecado. Por mais que as igrejas estão pregando um evangelho adulterado, mas se for para o Senhor, para a Senhora, abandonar os seios da igreja para viver uma vida promíscua, é melhor que o Senhor, a Senhora, continue no seio da igreja. Se o Senhor, a Senhora, nós não tivermos estrutura, fé suficiente para abandonarmos o seio da igreja e vivermos uma vida em Cristo, ligados na videira, por mais que a situação dos ministérios não estão boas, mas ainda é melhor ficar lá do que viver uma vida promíscua fora da igreja. Então compreenda, Senhor, a Senhora. Reprisarei tantas vezes, por mais que o evangelho pregado estão escandalizando as almas. Este evangelho pregado não está surtindo nenhum efeito, porque a cada dia a igreja dos desengrejados aumenta mais e mais, porque estão saindo das igrejas escandalizados com este evangelho pregado, mas ausentando dos seios deste ou daquele ministério, devemos permanecermos firmes, ligados na videira. A nossa salvação sempre foi e sempre será individual. Por mais que o Senhor, que a Senhora frequente o ministério, mas a nossa salvação, nós é que temos que cuidar dela. Porque o verdadeiro pastor das nossas almas é Cristo. Este que nos socorre a cada momento, a cada segundo do nosso viver diário. Este é o guarda que não dorme. É Cristo. O verdadeiro pastor é este que verdadeiramente cuida das nossas almas. Devemos ter isso em mente. Portanto, se sairmos do seio desta ou daquela igreja, devemos permanecermos ligados, firmes
na videira. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, para compreendermos as grandezas do Evangelho. Olha, este gesto da água, do azeite, é para que o Senhor, a Senhora, desperte a cada dia um sentimento de fé dentro do Senhor, dentro da Senhora, para que a nossa fé não venha morrer. Os religiosos, aqueles que estão ligados em placas de igrejas, em rótulos de igreja, não participa deste propósito. Mas eu espero que o Senhor, que a Senhora, ligados, escritos neste canal, esteja participando destes propósitos, para que a nossa fé permaneça viva, ligadas na videira. Pegue aí agora a sua água, para que todos da sua família participem. Se porventura não tiver muitas pessoas, faça uso desta água na sua alimentação. Meu Pai, coloque o seu poder nesta água. Quando este homem, esta mulher, esta família participar desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água, agora abençoada com a bênção do nosso Senhor. Participamos. Se você tem aí um pouco de azeite, unja o alto da sua cabeça, para que a bênção do Santo Espírito continue no nosso viver diário. Agora, feche os seus olhos, ponha as mãos no seu coração, enquanto eu irei orar. Meu Pai, exaltado seja a glória do Cordeiro, exaltado seja a glória do Santo Espírito. Envie, meu Pai, para este canal, aqueles que têm o desejo de te servir, de te adorar, de te glorificar, porque o Senhor é o único digno, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para todo e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.